Eu converso agora com a Monique Hoffman, coordenadora da linha de grandes animais da Sintec, sobre como as inflamações articulares podem afetar equinos atletas. Monique, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Dia a Dia Rural. Bom dia, Regina. Bom dia, pessoal. Monique, para a gente começar aqui esse bate-papo, a articulação dos cavalos é composta por várias estruturas, né? Quais seriam aí as principais? Quais são as principais? Isso, exatamente. Olha, de forma bem simples, a articulação ela é formada por uma cápsula articular. Dentro a gente tem uma membrana sinovial. A gente tem a parte ali do líquido sinovial, que é responsável por fazer a lubrificação das cartilagens. As cartilagens elas são responsáveis por fazer a absorção dos impactos. Então, por exemplo, no caso de um animal atleta, toda essa estrutura ela tem esse estresse mecânico que é sofrido dentre todas essas estruturas da cartilagem. Certo, Monique, quais impactos essas inflamações nas articulações dos cavalos podem causar para o bem-estar e para o desempenho deles, né? Ainda mais pensando nessa rotina de treinos e de provas, como a gente até acompanhou na última reportagem. Exatamente. Essas inflamações que acontecem em qualquer um dessas estruturas da cartilagem, elas vão gerar um grande desconforto, vão gerar dor ao animal e a queda de desempenho. Então, quando uma dessas estruturas está passando por um processo inflamatório, esse animal pode ter manqueira, ele vai ter o sinal ali de aumento de volume da articulação. Tudo isso gera um grande dor, uma grande desconforto com o animal e pode ter consequências aí ao longo da vida do animal, consequências que vão ser progressivas e que o animal vai carregar até ao longo da vida dele. Então, por isso, essas inflamações, elas devem ser tratadas, devem ser diagnosticadas o quanto antes e tratadas também. Certo. E quais cuidados constantes são necessários, né? Pensando ali no dia a dia. Uhum. Principalmente nos casos dos animais atletas, a gente tem que ter muito cuidado em relação ao volume de treino deles, né? Esses animais, pela rotina de treinos, de provas, eles sofrem um estresse mecânico muito grande ali nessa região. Então, ter ali um acompanhamento, ele tem que ter um volume adequado de treino, ele tem que ter um repouso entre os treinos adequado, tá? E claro, todo o manejo dele no dia a dia, o manejo ali nutricional do animal é muito importante e o acompanhamento. O sistema locomotor dos equinos, a gente precisa estar sempre de olho, qualquer sinal de alteração, acender ali um alerta amarelo, já é um sinal de atenção para a gente. Então, de forma geral, é a gente observar e ter esses cuidados com volume de treino e não sobrecarregar demais essas cartilagens e articulações. Certo, Monique. E aí, pensando que aconteceu de fato essa inflamação, como é o tratamento indicado, pensando ali nos casos menos graves? A gente vai tentar restabelecer. Em Voltou. caso... Voltou. Voltou? Tinha caído sua conexão, mas já voltou. Se você Perfeito. puder retomar falando do tratamento indicado aí para os casos menos graves. Claro, claro. Nos casos, principalmente nesses casos menos graves, o repouso do animal já ajuda muito. Um caso também de fisioterapia e, claro, a utilização aí de um anti-inflamatório, principalmente os anti-inflamatórios não esteroidais, já são suficientes para aliviar o animal da dor e também para agir nesse processo inflamatório. E pensando aí nos casos mais graves, a gente tem um tratamento diferenciado? Sim, temos sim. A gente pode seguir para uns tratamentos intraarticulares, né, que pode ser utilizado aí corticoides e também, em alguns casos mais graves, utilizar aí um ácido hialurônico para ajudar essa recuperação. Alguns casos, né, os casos mais severos, avaliando se for necessário, pode ser feita até uma artroscopia. Monique, e como identificar que o equino está, de fato, com essa inflamação? A gente sabe que tem o diagnóstico médico, mas quais sinais que ele dá ali para o criador, de fato, né? Ali, talvez, os sinais iniciais. Uhum. Olha, é um conjunto, né? Como você citou. A gente tem que perceber ali se o animal ele tem um aumento de volume, ele está sensível ao toque de alguma articulação, se tem aumento de temperatura, se percebeu que o animal está apresentando algum tipo de manqueira, alguma claudicação, né? Esses são os sinais físicos que você já vê no animal. E você já vai fazer os exames físicos. E você tendo também qual que é o histórico desse animal, né? Qual que é a rotina de treino, isso já pode ter alguns indicativos.
E aí a gente usa de alguns outros exames complementares para fazer o diagnóstico, né? Então, junta esses históricos, esses sinais clínicos do animal, com um exame do sistema locomotor dele, junto aí com um exame radiográfico, um ultrassom e às vezes até fazer uma coleta do líquido sinovial, a gente consegue fechar o diagnóstico. Certo, Monique. E pensando aí, qual é o primeiro passo? Digamos que o passo mais importante que o criador precisa dar quando ele percebe aí esses sinais, de fato, da inflamação que está chegando ou que já chegou ali no cavalo. Olha, é muito importante entrar em contato com o médico veterinário de confiança para fazer essa análise do animal, para validar se de fato é um processo inflamatório e aonde que se encontra esse processo inflamatório, deixar esse animal de repouso, não forçar esse animal a mais exercício, tá? Então, deixar o animal de repouso, chamar o médico veterinário para fazer a avaliação desse animal e, se caso for validado, né, for constatado que de fato é um caso de uma inflamação, já já trazer os processos terapêuticos necessários para cada caso clínico. Monique, para encerrar aqui o nosso bate-papo, digamos que tenha acontecido, ele fez ali o tratamento e agora ele está de volta. Como que tem que ser essa rotina agora no retorno, né? Exato. Esse retorno, ele precisa ser de forma gradativa, né? Então, pensando como nós mesmos, a gente precisa ali de uma adaptação, a gente precisa de um fortalecimento, né? Os cavalos também. Então, esse processo de retorno, o animal precisa retornar de forma gradativa, com um volume de treino aí indicado para isso, né? Então, começar a voltar a ter um volume de treino um pouco menor e conforme ele for retornando à atividade, aumentando esse volume de treino para que a gente não tenha novamente um problema de sobrecarregar a articulação. Certo, Monique, muito obrigada pelas suas informações, pela forma didática com que você passou aí tanto conhecimento pra gente. E até uma próxima.